Mistério ecoa nas paredes de St. Ravens. Um som, ou um aviso: bem-vindo ao Silent Thread. Eu sou seu anfitrião raro. Diga nos comentários de onde você está nos ouvindo hoje. Adoro ver de onde vocês acompanham essas histórias incríveis. Vamos direto ao caso. Os sinos da igreja de St. Raven soavam com uma urgência incomum naquela manhã de outono, como se tentassem abafar o grito que ecoara momentos antes no jardim da reitoria. Lady Imogen Van Smith residia nos aposentos particulares da reitoria. Desde o falecimento do marido, o falecido bispo Lionel Van Smith, mecenas das artes e mulher de formidável prestígio nos círculos sociais e eclesiásticos. Ela raramente estava sem um convidado. Aquele fim de semana, em particular, trouxera um encontro bastante exclusivo. Um compositor, um clérigo, um editor, um primo viúvo e um jovem violinista americano, menos cada um ligado, de alguma forma, ao passado de Lady Imogen e ao misterioso manuscrito que, segundo rumores, jazia trancado em seu escritório particular às 10 horas. O jardim não estava mais tranquilo. O corpo da senhora Imogen Van Smith foi encontrada sentada no banco de pedra perto do velho teixo, com a mão esquerda firmemente agarrada à alça de um sino de prata, menos o tipo tradicionalmente usado para chamar um mordomo. Sua mão direita, anormalmente rígida, estendia-se em direção ao relógio de sol. Seu rosto estava congelado em uma expressão peculiar, não de medo, nem de dor, mas de uma leve surpresa. O Dr. Chiswick, chamado da vila vizinha de Loxminster, declarou-a morta há menos de 1 hora, sem ferimentos visíveis, sem sinais. De luta, disse ele, com a respiração embaçada no ar gélido. Talvez uma convulsão cardíaca. Embora eu ouse dizer que a mão fechada é curiosa, era o sino de Pratak. Chamou a atenção. Polido, até ficar com um brilho de espelho. Não, tinha marcas de dedos. Ela não tinha motivo para convocar ninguém, murmurou o cônego Mayales Davington, sua conselheira espiritual e convidada. O café da manhã havia sido servido. Ela sempre passava a hora anterior ao almoço em solidão. A menos que, interrompeu Leonora Fitzwright, sua prima viúva e colega de casa, ela estava tentando alertar alguém, ou nos avisar. Em menos de 1 hora, o policial local, um sujeito nervoso chamado Jenkins, reuniu todos os convidados na sala de estar. A lista de convidados no papel era bastante inofensiva. Cônego Mayales Davington, um homem discreto da igreja, com um sorriso discreto e um passado ainda mais discreto, Leonora Fitzwright. Delicado e vagamente amargo, tendo há muito tempo trocado. O amor pela linhagem. Senhor Felix Wardell, uma editora com um olhar para joias literárias escondidas e escândalos sussurrados. Senhorita Melanie Gray, um prodígio do violino de Nova York com um comportamento curioso e fechado, Jeffrey Hargreaves, um compositor que já foi favorito de Lady Imogen e cujo sucesso agora está diminuindo. Todos tinham um motivo para estar em St. Ravens. E, talvez menos embora ninguém ousasse dizer em voz alta, menos cada um tivesse um motivo para querer silenciar. Lady Imogen. Ao meio-dia, chegou uma carta por correio motorizado. Não era um telegrama, não. Fora enviada com intenção e trazia a elegante assinatura em tinta preta do autor Hercule Poirot, esquerdo a pedido da falecida Lady Van Smith. Chego. Hoje no trem, das 2h15. Por favor, não perturbem a sala marcada como escritório. Ela deverá permanecer exatamente como estava quando ela faleceu. Sala de estar ficou em silêncio enquanto Jenkins lia a carta em voz alta, pronunciando errado o nome Poirot 2 vezes antes de desistir completamente. A senhora, murmurou Wardell, com os olhos semicerrados, antecipou sua morte. Quando Hercule Poirot chegou a St. Raven, os sinos já tinham parado de tocar, mas seu eco parecia permanecer nos corredores, como uma pergunta sem resposta no ar.
Poirot desceu do carro alugado com elegância deliberada. Estava impecavelmente vestido, seu sobretudo escuro mal amassado, seu bigode encerado numa curva matematicamente precisa. Com um único olhar, avistou as torres góticas da igreja, a casa paroquial coberta de eira e os rostos que o observavam. Por trás das cortinas de renda, ele tirou o chapéu para o guarda. Um caso muito curioso, disse ele suavemente. A senhora está morta, e mesmo assim ela me chamou antes que o crime fosse cometido. Muito interessante, não é? Ao cruzar a soleira da reitoria, Poirot parou, olhando para a porta do escritório. Inclinou a cabeça ligeiramente, como se estivesse tentando ouvir algo que só ele conseguia ouvir. O sino tocou. Ele murmurou. Mas para quem? Estava escuro, as cortinas meio fechadas, como se Lady Imogen ainda não tivesse de se dar as boas-vindas ao dia ou o manteria afastado. Hercule Poirot estava parado na soleira da porta, seu olhar percorrendo o quarto com cuidado deliberado. Não fez menção de tocar em nada menos ainda não. Em vez disso, observou o cômodo, como se observa um ser vivo, notando seus silêncios, sua simetria e o tênue traço de lilás que pairava no ar como um sussurro evanescente de seu antigo ocupante. A lareira não havia sido acesa naquela manhã. Uma xícara de chá repousava sobre a mesa, com o líquido já frio há muito tempo. Uma pena jazia ao lado de uma pilha de pergaminhos com a folha de cima meio escrita menos sua caligrafia elegante, mais firme. Poirot inclinou-se ligeiramente para a frente, com as mãos atrás das costas, e leu as palavras sem mover o papel. Há coisas que não podem ser enterradas pelo tempo. Não importa quantas orações sejam feitas, ele sabe, ele sempre soube. Meu Deus, murmurou ele, estreitando os olhos. Esta não é a mão de uma mulher em paz com o seu passado. Do lado de fora do escritório, a atmosfera da reitoria era de polidez tensa e suspeita silenciosa. Havia sido servido na sala de estar, embora ninguém o tivesse tocado. Poirot entrou com sua postura habitual, sentando-se na poltrona de espaldar alto perto da lareira. Sua presença ao mesmo tempo inquietante e estranhamente reconfortante. Peço, começou ele, que nenhum de vocês saia do terreno de Saint-Raven, até que o assunto esteja totalmente resolvido. Vocês descobrirão que não sou policial, não lato e não ameaço. Observo e faço perguntas. E meus amigos, eu sempre encontro respostas. Ninguém respondeu. Até o fogo crepitava mais silenciosamente. Poirot cruzou as mãos. Vou começar do começo. Canego Davington, o senhor conhece Lady Imogen há mais tempo? O clérigo, alto e curvado, inclinou a cabeça. Sim, Monsieur Poirot. Fui confidente do marido dela e continuei a servi-la espiritualmente desde ente. O Imogen era complexa, devota, mas não inquestionável. Ela tinha segredos, como todos nós. De fato, disse Poirot. E onde você estava no momento da morte dela? Eu estava na capela, sozinho, preparando meu sermão para a Eucaristia de amanhã. Poirot deu um pequeno aceno de cabeça e voltou sua atenção para Leonora Fitzwright, que estava sentada rigidamente com as mãos enluvadas cruzadas no colo. Madame, como prima dela, a senhora também morava aqui? Desde a morte de Lionel, Imogen não gostava de solidão. Tomamos café da manhã esta manhã. Seu apetite era leve, seus modos comuns. Ela estava ansiosa? Distraída? Leonor hesitou. Ela parecia pensativa, mas não mais do que o normal. O olhar de Poirot se demorou por um instante antes de prosseguir. Senhor Wardell. O editor ajustou a gravata. Era um homem elegante, com olhares que raramente se encontravam diretamente. Lady Imogen e eu estávamos discutindo a possibilidade de publicar alguns dos escritos perdidos do bispo. Ela havia descoberto vários fragmentos, possivelmente um ciclo de sermões de seus primeiros anos. Descobriu onde? Armário.
trancado no escritório. Ela pretendia me mostrar hoje. No entanto, ela está morta, disse Poirot suavemente. E o escritório agora está trancado. Wardell deu de ombros, sem se comprometer. Presumi que a empregada tivesse trancado ao encontrar o corpo. Não, disse Poirot. Estava trancada antes de sua morte, por ordem dela. Isso foi recebido com silêncio. Poirot inclinou-se para a frente, cruzando cuidadosamente uma perna sobre Eatra. Mademoiselle Gray, disse ele, virando-se para a violinista, que estava sentada com os joelhos firmemente juntos e as mãos apertadas no colo. Ela parecia jovem naquele ambiente severo, embora não houvesse nada de suave em seu olhar. A senhora já foi hóspede de Lady Imogen? Não, disse Melanie, com a voz entrecortada. Eu a conhecia há apenas 2 meses. Ela foi a um dos meus shows em Bath. Ela me convidou para tocar algo para ela, menos uma encomenda particular. Ela lhe disse qual seria essa comissão. Ela foi vaga. Queria que eu compusesse algo baseado em uma memória. Poirot ergueu uma sobrancelha. Que intrigante. E o senhor Monsieur Hargreaves, o compositor Geoffrey Hargreaves, deu um sorriso forçado. Ele tinha a elegância amarrotada de um homem que já fora elegante, mas a deixara escapar por entre os dedos. Eu já fui protegido dela, disse ele, até que parei de escrever o que ela queria ouvir. Ainda assim, ela te convidou para esse fim de semana. Tínhamos nos reconciliado recentemente, ou pelo menos era o que eu pensava. E essa encomenda para Mademoiselle Gray era algo que você sabia? Geoffrey apertou o maxilar. Só que não me pediram para escrever. Poirot assentiu lentamente. Então temos uma mulher influente, que reúne um círculo de curiosos sob o mesmo teto. Uma prima que sabe demais. Um editor que quer acesso a documentos particulares. Um compositor que perdeu a simpatia. Um músico convocado por motivos obscuros e um clérigo que fala de sua alma, mas evita as verdades terrenas. Ele se levantou e, por um instante, ninguém. Falou. Os olhos de Poirot percorreram a sala mais uma vez. Li a carta que ela começou, disse ele. Ela temia alguma coisa, ou alguém. E sabia que ouviria. Peço apenas que se lembrem quando uma mulher digna começa a temer por seu legado, seus amigos ou sua vida, ela fará o que for preciso. Mesmo que seja tarde demais. Ele saiu para o corredor, o tic-tac do relógio ecoando alto no silêncio. Antes que pudesse subir as escadas para ver os aposentos de Lady Imogen, o guarda Jenkins emergiu do vestíbulo segurando um pequeno envelope. Pardo, acabou de chegar, senhor. Outra carta. O carimbo postal diz que foi enviada há 2 dias. Também endereçada ao senhor. Poirot pegou-o com um murmúrio de agradecimento e abriu-o cuidadosamente. Dentro havia uma única folha, escrita com a mesma letra precisa da nota de estudo. M. Poirot, se eu não estiver lá para recebê-lo, procure a pessoa que ouve mais do que fala. Os sinos de St. Raven tocarão novamente, pois os culpados sempre retornam à cena, e nem sempre em corpo. E Vossa Santidade. Poirot ficou imóvel. Então, dobrou a carta cuidadosamente e guardou-a no bolso do paletó. Um som suave e distante percorreu o corredor, o mais fraco toque, como o sino de prata contido na morte. Bem, sussurrou ele, os mortos falam. Basta saber ouvir. E com isso, ele se virou e seguiu para os andares superiores, em direção aos aposentos da mulher morta que o invocara antes de dar seu último suspiro. O caso havia começado. E em algum lugar, dentro dos muros de St. Raven, a verdade esperava menos silenciosa. Cautelosa e atenta, o corredor superior da reitoria trazia a quietude de um lugar habitado pela dor, e algo mais além. Poirot subiu as escadas com o máximo cuidado. Cada passo medido, cada som absorvido pelo silêncio abafado da pedra antiga e da madeira invernizada. Atrás dele, o guarda Jenkins permanecia no patamar, trocando desajeitadamente o peso de um pé para o outro,
Monsieur Poirot, o senhor pretende inspecionar o quarto dela? Perguntou o guarda. Não mandei ninguém mexer nele. Poirot se virou, os cantos da boca se erguendo em aprovação. Muito bem, mon ami. A preservação dos detalhes é essencial. Você não é apenas um guardião da ordem. Você é o guardião das verdades não ditas. Jenkins piscou, sem saber se havia sido elogiado ou confundido. O quarto de Lady Imogen era amplo, mas não ostentoso. O papel de parede azul claro, com um motivo prateado de videiras, cintilava levemente sob a luz filtrada. As cortinas estavam abertas, e a janela dava para o jardim, onde seu corpo fora encontrado. Uma pequena escrivaninha ficava perto da janela, separada do escritório onde o manuscrito e a última carta haviam sido encontrados. Esta, mais pessoal, com algumas notas dobradas, uma pequena fotografia emoldurada e um frasco de óleo de lavanda ligeiramente inclinado ao Poirot, não fez nenhum movimento imediato para tocar em nada. Em vez disso, caminhou lentamente pelo quarto, notando as leves marcas no carpete, a sutil assimetria na forma como a cama havia sido arrumada. O livro virado para baixo na chaise longue, A Nuvem do Desconhecido, um texto sobre o misticismo cristão. Ele se virou para Jenkins, quem foi a última pessoa a vê-la viva, segundo suas investigações. A prima dela, certa, Fitzwright. Ela disse que se separaram depois do café da manhã. Então a criada, Beatrice, trouxe seu chá de costume às 10h30. Mas a dama não estava no quarto. Beatrice presumiu que ela tivesse ido passear. No jardim, Poirot parou perto da penteadeira, estreitando os olhos ao se deter em um lenço. Uma leve mancha de ruge grudava no tecido menos nada incomum, mas ao lado, na superfície de mármore, havia a ponta de um cartão de visita escondido sob uma caixinha prateada de pastilhas, com os dedos enluvados. Poirot puxou o cartão para que ficasse totalmente visível. Era simples, branco marfim, e trazia um nome, em delicada letra itálica. Sr. Félix, Wardell e Co. Antiquarian Publishers. Londres. Poirot olhou para o cartão por um longo momento. Depois o recolocou cuidadosamente em seu lugar original. Voltou-se para a janela, onde uma pequena almofada havia sido pressionada contra o vidro. Provavelmente usada para sentar e contemplar o jardim. Ela assistiu a alguma coisa, murmurou ele. Ou a alguém. Lá de baixo, os sinos da igreja deram um único toque ressonante. Não mais que um. Não uma marca de hora. Apenas um solavanco mecânico enquanto o mecanismo se ajustava. Mesmo assim, Poirot franziu a testa. O som tinha um poder curioso ali. O badalar dos sinos, o anel de prata na mão da morta, menos era como se St. Raven fosse um lugar construído não para o silêncio, mas para os ecos. Ao entrar novamente no corredor, encontrou Beatrice, a criada, esperando com uma expressão ansiosa. Jenkins a encorajou com um aceno de cabeça. Senhor, ela disse, torcendo as mãos. Eu não pensei que fosse nada, mas algo estava diferente esta manhã. Poirot inclinou a cabeça. Por favor, mademoiselle, comece do começo. Nenham. Detalhe. É pequeno demais. Muitas vezes é o menor detalhe que desfaz os maiores nós. Beatrice respirou fundo. Bem, eu trouxe o chá para ela às 10h30, como sempre. Normalmente ela está no quarto dela, ou na capela, mas hoje ela não estava em nenhum dos dois. Pensei que talvez ela tivesse descido cedo para o jardim. Então continuei com o meu trabalho. Mas depois, quando voltei para recolher a xícara menos ela, ainda estava intocada. E a porta do escritório estava fechada, trancada, e Eusabela estava lá antes, porque ouvi sua voz através da porta. O olhar de Poirot se aguçou. A voz dela. Ela estava falando com alguém? Eu pensei que sim. Foi fraco, mas eu a ouvi dizer: eu não acredito em você. Nunca acreditei. E então silêncio.
E você não ouviu nenhuma resposta? Beatrice balançou a cabeça. Não. Mas o estranho é que não ouvi a porta abrir depois. E ninguém mais passou por mim no corredor. Poirot pareceu pensativo. Então alguém pode ter estado com ela. Sem ser visto, talvez escondido, ou ela não falou com ninguém, dando voz a uma lembrança antiga. Ele dispensou Beatrice gentilmente e retornou para o andar de baixo. Sala de estar agora continha apenas dois: Félix Wardell e o cônego da Vinton, sentados frente a frente como peças de xadrez desencontradas. Wardell folheava um periódico, com indiferença forçada. Da Vinton tinha as mãos cruzadas sobre os joelhos, o olhar voltado para a lareira. Senhor Wardell, disse Poirot suavemente. Seu cartão de visita foi descoberto nos aposentos privados de Lady Imogen. Wardell ergueu os olhos, com um lampejo de surpresa no rosto. Sim, dei a ela ontem à noite, depois do jantar. Tínhamos conversado sobre os escritos do bispo e ela pediu que eu deixasse meus dados de contato. Poirot inclinou a cabeça. Mas você o deixou escondido debaixo de uma caixa de prata na penteadeira dela, não no escritório. Talvez ela tenha carregado com ela. Poirot não disse nada. Da Vinton se mexeu. Lady Imogen não era o tipo de mulher que perdia as coisas, disse o cônego gentilmente. Ela era rigorosa em seus hábitos. Não deixaria correspondência. Sem atenção? De fato, menos, murmurou Poirot. E talvez ela tivesse motivos para separar o cartão do escritório, para colocá-lo em seu santuário, onde seria visto. O maxilar de Wardell ficou tenso. Você está sugerindo? Não sugiro nada, disse Poirot. Só ouço o que é dito e o que não é. Ele se virou para Davington. Cônego, peço que se junte a mim em breve na capela. Há questões de ritual e silêncio que ainda podem dizer muito. Com isso, ele se retirou, deixando os dois homens presos no suave turbilhão de sua lógica. Mais tarde, no silencioso santuário de St. Raven, Poirot percorreu a nave da capela, estudando o espaço como se fosse uma testemunha. Parou perto da porta da sacristia e passou o dedo pela borda da escultura do púlpito. Com a testa franzida, os tubos do órgão pairavam acima como sentinelas vigilantes, e as velas no altar permaneciam intocadas, mas foi na base da pia batismal, velha, rachada por séculos de batismos, que Poirot se agachou. Ali, quase escondido sob a borda, havia um pedaço de papel de partitura dobrado, como se tivesse escorregado ou caído às pressas. Ele o desenhou. Algumas linhas de notação, inconfundivelmente modernas em sua construção, estavam rabiscadas. M. Graphite, uma melodia de violino, assombrosa e desconexa. No canto, MG, Melanie Gray. Sussurrou Poirot. Ele se levantou lentamente. Do lado de fora da capela, o vento agitava as árvores e, em algum lugar ao longe, um pássaro soltou um grito que ecoou pelo pátio. Cada um deles deixou algo para trás. Um som, uma nota, um silêncio oportuno demais. E Poirot, mestre da ordem e observador da desordem, começou a ver o padrão. Ainda não está completo, mas está se formando. Formando-se, como todas as mentiras, em torno de uma verdade perigosa demais para ser dita em voz alta. A manhã seguinte amanheceu cinzenta e úmida, com a névoa baixa pairando sobre o cemitério como uma mortalha relutante em se levantar. Os sinos da igreja de São Corvo permaneciam em silêncio, se por respeito ou relutância, era difícil dizer, dentro da casa paroquial. O ar estava carregado de perguntas reprimidas. Ninguém havia saído como instruído, mas a união forçada começara a se desgastar. Hercule Poirot já estava sentado na sala de café da manhã. Quando a empregada Beatrice trouxe café, ele comeu pouco, mas observou bastante, principalmente a maneira como Leonora Fitzwright entrou por último, com os olhos vermelhos, reivindicando um lugar no canto, longe dos demais. Félix Wardell parecia recém-passado,
mas tenso, enquanto Jeffrey Hargreaves acendia um cigarro com os dedos trêmulos. Melanie Gray foi a única que não se sentou, permanecendo perto da janela, com os braços cruzados. Olhando para o gramado molhado, o cônego da Vinton ofereceu a graça, breve e sóbria. Ninguém falou durante a cerimônia. Poirot enxugou os lábios com o guardanapo. Agora que estamos todos nutridos, menos alguns fisicamente, outros espiritualmente, peço alguns minutos do seu tempo. Em particular, um por um. Mademoiselle Gray, por favor. Melanie olhou por cima do ombro, com uma expressão indecifrável, mas assentiu. Elas foram para a pequena sala de estar, forrada com gravuras botânicas desbotadas e com o cheiro de esmalte de lavanda. Ela se sentou com uma postura deliberada. Você encontrou a música, disse ela sem preâmbulos. Poirot arqueou as sobrancelhas. De fato, um pedaço de papel dobrado perto da pia batismal da capela. Suas iniciais no canto, deixei lá de propósito. Para ser encontrado? Ser visto, ou talvez incompreendido. Poirot inclinou-se ligeiramente para a frente. Você gosta desses jogos? Mas Lady Imogen era. Poirot inclinou a cabeça. Explique. Ela me convidou para compor uma peça inspirada pelo silêncio, disse ela. A princípio, pensei que fosse metafórico. Mas ela quis dizer isso literalmente. Queria que eu estudasse o som de St. Raven. Os sinos, os rangidos, os passos nos corredores. Ela acreditava que a casa guardava uma memória. Aquela melodia era algo que ela conseguia evocar. Poirot Crusoe. Os dedos. Ela lhe falou sobre o passado? Algo não resolvido? Melanie baixou o olhar, mas ela me observava de um jeito estranho enquanto eu tocava, como se estivesse tentando ver outra pessoa por trás do meu rosto. Poirot esperou. Eu acho. Melanie hesitou. Acho que ela acreditava que eu era como alguém que ela conheceu. Uma garota. Uma jovem musicista, talvez. Ela nunca disse isso. Mas estava lá nos olhos dela, aquele tipo de luto que se apega aos vivos. E ela te contou quem mais conhecia essa lembrança? Não, disse ela, mas eu a ouvi discutindo com alguém na noite anterior à sua morte. Não é escritório. Sua voz era baixa, áspera menos como vidro prestes a quebrar. Não consegui ouvir tudo, apenas uma frase. Deveria ter permanecido enterrado. Você reconheceu a outra voz? Ela balançou a cabeça. Só que era homem. Merci, mademoiselle. Poirot se levantou. A senhora foi muito precisa, Edmila. Ele esperou até que ela saísse antes de retornar à sala de estar, onde Jeffrey Hargreaves tomava uma segunda xícara de café. Poirot gesticulou em direção à porta com uma leve inclinação de cabeça, uma vez sentados um de frente para o outro. Poirot estudou os movimentos inquietos do homem menos dedos batendo no braço da cadeira, um pé saltando com energia nervosa. Você não sofre como os outros, observou Poirot. Jeffrey bufou baixinho. É porque eu não minto como os outros. Significado? Eu estava zangado com ela, Monsieur Poirot. Durante anos, ressenti-me do seu patrocínio. Ela fez o meu nome, sim, mas também garantiu que eu o devesse a ela. Cada composição que escrevi, sob o seu nome vinha com cordas. E mesmo assim você voltou. Ila me pediu. Ofereceu-se para financiar minha próxima gravação, menos com a condição de que eu deixasse de lado as técnicas modernistas e retornasse à linguagem da devoção, como ela a chamava. Os olhos de Poirot brilharam. Você recusou? Não tive. A chance. Aquela oferta foi uma farsa? Um estratagema? Jeffrey assentiu, amargamente. Ela só queria me ver sofrer, ver o quanto eu tinha caído. Ela não queria um compositor, ela queria um confessor. Poirot inclinou-se para a confissão. É uma palavra curiosa. O que ela achou que você tinha para confessar? Os olhos de Jeffrey escureceram.
Pergunte ao Wardell. Ele sabia o que ela guardava trancado naquele escritório. Algum escândalo antigo de antes de eu chegar. Só peguei a parte final menos, mas, seja lá o que for, tinha força, dentes, repetiu Poirot. Ela estava chantageando alguém, Monsieur, ou se preparando para isso. Aquele escritório não era uma biblioteca menos, era um cofre. Poirot assentiu uma vez. E se for assim, alguém teria um motivo para garantir que permanecesse selado para sempre. A boca de Geoffrey se contorceu. Exatamente. Poirot dispensou com um agradecimento discreto e voltou para o corredor, onde encontrou o cônego Davington examinando as chaves da igreja penduradas no painel perfurado. O velho ergueu os olhos, assustado. Cônego, disse Poirot calmamente. O senhor sabe quem possuía a chave do escritório além de Lady Imogen? Só ela, disse o cônego, e talvez Beatriz, mas duvido. Lady Imogen era obcecada por privacidade. E agora você tem uma chave? Davington olhou para as chaves. M'Swamá. São da capela e da sacristia. É hábito, entende? Eu as verifico todas as manhãs, por devoção ou desconfiança. O cônego deu um sorriso triste. Ambos. Poirot não disse nada por um longo momento. Então, perguntou. O que você acha que ela temia? Um fantasma, disse ele simplesmente. Não no sentido sobrenatural, mas no espiritual. Imogen carregava algo que nunca confessou, e em seus últimos dias isso a pesava. Eu o via em seus ombros, na maneira como ela se demorava na oração, como se tentasse falar com alguém que não a escutava mais. Poirot assentiu lentamente. Um fantasma pode mesmo viver dentro dos vivos. Ele se virou mais uma vez para o escritório, o coração trancado da casa. Parou na porta, os dedos pousados na maçaneta de latão polido. Vamos ver, ele sussurrou. Que fantasma reside aqui dentro? Ao tirar a chave mestra do bolso do casaco, retirada discretamente da trouxa, da empregada antes, ele girou a fechadura com cuidado. O mecanismo deu um clique relutante. Lá dentro, o quarto estava exatamente como ele o havia deixado, mas o ar parecia perturbado. Poirot foi até a escrivaninha e abriu a gaveta onde Lady Imogen guardava sua correspondência particular. Examinou. Cada carta não pelo conteúdo, mas pelo padrão. Um envelope era mais antigo que os demais, menos amassado, amarelado, com um endereço do remetente de um escritório de advocacia de Londres e um lacre de cera vermelha. Poirot abriu. O documento era breve, digitado e inconfundível em seu tom. Sobre o caso de Edward Godfrey e os fundos fiduciários da diocese. Disposição final acordada sob silêncio e testemunho. Todas as partes estão vinculadas à condição de confidencialidade, sob pena de... Poirot estreitou os olhos. Um nome enterrado há muito tempo, Eduardo Godfrey. Ele dobrou a carta e a colocou de volta no envelope, recolocando-a no lugar com precisão. Quando ele se virou para sair, não ouviu o leve clique de uma tábua do assoalho do lado de fora da porta do escritório. Mas ele sabia que alguém estava ouvindo, exatamente como Lady Imogen havia previsto. Os sinos de St. Raven ainda não haviam tocado novamente. Mas quando o fizessem, não tocariam apenas pelos mortos. Eles pagariam pelos culpados. Dia se adensou em um cinza encharcado. A névoa se adensando ao redor da reitoria, como um véu deliberadamente estendido sobre o passado. Hercule Poirot, embora um homem de casas geminadas e calçadas bem cuidadas, percorreu os corredores antigos de St. Raven com a certeza de quem já começara a mapear seus segredos. Sentou-se novamente na sala de estar, agora sozinho, de frente para o fogo que chiava contra as toras úmidas. Na mesa e ao lado estavam 3 objetos. O pedaço de partitura com as iniciais de Melanie Gray, a carta legal mencionando Edward Godfrey e uma pequena flor prensada, que encontrara escondida entre as páginas de
a nuvem do desconhecido uma cicuta branca, delicada, venenosa. Ele não fizera nenhum pronunciamento. Ainda não. Mas sua mente, as famosas pequenas células cinzentas, trabalhavam sem parar. Foi Leonora Fitzwright quem entrou primeiro. Ela parecia mais pálida do que antes, com o cabelo preso para trás. As luvas tiradas pela primeira vez, revelando mãos elegantes e ossudas que tremiam levemente, enquanto ela se servia uma xícara de chá. Estou surpresa que o senhor ainda não tenha prendido ninguém. Monsieur Poirot, disse ela, com a voz áspera como uma lasca de porcelana. Poirot não sorriu. Madame, o apetite inglês por drama. Mas eu não sou o inspetor Japp, não. Coloco as algemas até estar quieto, bastante claro. Então suponho que você esteja quase lá. Você está com medo, ele disse simplesmente. A xícara de chá de Leonora parou no ar. Com medo? O olhar de Poirot não a abandonou. Não de culpa. Não. Mas de exposição. Há algo que a senhora escondeu, madame. Algo não sobre si mesma, mas sobre Lady Imogen. Ela sentou-se devagar, com cuidado. Você acha que eu... O quê? Que eu sabia que ela ia morrer? Mas você sabia o que pesava sobre ela. É por isso que ela te manteve tão perto nesses últimos anos. Ela confiou em mim. Exatamente. E, no entanto, a confiança pode ser um fardo, principalmente quando se é o guardião dos pecados do outro. A compostura de Leonora vacilou. Ela pousou a xícara com um leve tilintar e cruzou as mãos. Ela me contou, anos atrás, em pedaços. Depois da morte de Lionel, houve um incident. No início da década de 1920. Antes de ela se casar com ele, um escândalo menos abafado, mas não esquecido, Edward Godfrey, disse Poirot suavemente. Leonora estremeceu. Sim, ela sussurrou. Ele era seminarista na época, bonito, ambicioso e completamente abaixo dela em posição. Mas Imogen se apaixonou. Eles foram imprudentes. Cartas, reuniões, planos... Ela estava grávida? Perguntou Poirot gentilmente. Leonora desviou o olhar. Não, mas pior, de certa forma. Ela financiou o progresso inicial dele. Pegou dinheiro de projetos diocesanos para garantir-lhe um cargo em Londres. Quando o bispo, seu pai, descobriu, ameaçou renegá-la e proibir Godfrey de qualquer nomeação clerical. Poirot assentiu lentamente. E o dinheiro? Reembolsado, discretamente, anos depois. Mas a vergonha nunca foi totalmente enterrada. Godfrey desapareceu da vista do público. Alguns disseram que ele se juntou a uma missão no exterior. Outros disseram coisas menos gentis. No entanto, agora seu nome reaparece em uma carta legal. Sim, acredito que ela o localizou recentemente. Ou outra pessoa o localizou. Ela recebeu uma carta no mês passado que a deixou profundamente perturbada. Trancou-se no escritório por horas. Não disse nada, exceto que alguém se lembrou, disse Poirot, levantando-se. Então não era o passado que ela temia. Era o passado despertando e o que esse despertar poderia custar àqueles que ela amava agora. Leonora ergueu os olhos. Você está dizendo que ela foi assassinada por algo que aconteceu há 30 anos? Poirot alisou os punhos. Não por causa do passado, por causa do que ela pretendia fazer com ele no presente. Ele a deixou em silêncio e encontrou o cônego da Vinton do lado de fora da casa paroquial, andando de um lado para o outro sob os arcos do claustro. O cônego se assustou um pouco quando Poirot se aproximou, como se estivesse imerso em pensamentos profundos demais para ter companhia. Ela me falou, em confissão, disse Poirot sem preâmbulos, mas não com você, eu acho, com ela mesma. .com, a capela. Ela sabia que o tempo estava se esgotando. Ela fez isso, disse Davinton, mas ela temia que a verdade poderia fazer aos outros, mais do que a si mesma. Ela me escreveu uma carta. 2, na verdade. E ela fez uma escolha, cônego.
Ela trancou o escritório, ela me chamou. Mas alguém foi mais rápido. Quem quer que fosse, disse Davington, em voz baixa, não era estranho para ela. Poirot virou-se bruscamente. Você acredita nisso? O cônego assentiu. Ela os deixou entrar. Ela jamais teria aberto aquele escritório para um estranho. Poirot estudou o homem por um longo momento e então perguntou: Você já conheceu Edward Godfrey? O cônego hesitou. Então, uma vez, por um breve momento, ele era carismático. O tipo de homem que coleciona seguidores. Mas eu não ouvia o nome dele há anos. E, no entanto, disse Poirot suavemente, sua presença paira como incenso. Doce e sufocante. Naquela noite, Poirot estava novamente no escritório. Pedira solidão, e ninguém ousara recusar. Ele abriu a gaveta onde estavam os sermões do bispo. Eram meticulosos, anotados a duas mãos, uma claramente do bispo, a outra de Imogen. Mas escondido atrás deles, quase invisível, havia um papel dobrado, um telegrama. Poirot desdobrou. Ela sabe, não podemos deixar as cartas virem à tona. Você prometeu que isso seria feito. Se não, eu mesma cuido disso. F.L. leu 2 vezes e então cuidadosamente colocou-o no bolso. Então, ele olhou para a campainha sobre a mesa. Não a de prata que Imogen segurava, mas uma versão menor, idêntica no formato, mas de latão manchada, 2 sinos, 2 mensagens. Ele olhou ao redor da sala mais uma vez e então, como se estivesse chegando à última página de um livro, sorriu. Na manhã seguinte, ele pediu que todos os convidados se reunissem na capela. Melanie foi a primeira a chegar tensa e silenciosa. Geoffrey a seguiu, depois Wardell, depois Leonora. Davington permaneceu perto do altar, sereno, indecifrável. Quando todos se sentaram, Poirot deu um passo à frente. Meus amigos, disse ele, vocês me perdoarão pela solenidade deste cenário. Mas é apropriado, pois a verdade, quando revelada, deve ecoar como um sino atravessando a pedra. Ele fez uma pausa, sua voz calma, seu olhar passando de rosto em rosto. Lady Imogen Vinsmith não morreu de causas naturais. Ela foi assassinada. Suspiros ecoaram pelos bancos. Embora ninguém parecesse surpreso, Poirot levantou a mão. Ela foi envenenada. Não violentamente, mas sutilmente, com tintura de cicuta branca. Foi administrada em seu chá matinal. Ella Marou, não em agonia repentina, mas em colapso gradual, menos mãos rígidas, surpresa no rosto. Foi uma morte pacífica. Se ignorarmos a traição. Ele se virou para Leonora. Você suspeitou, mas não disse nada, porque o passado aprendeu em silêncio. Para Geoffrey, você se ressentia dela, mas não o suficiente para matá-la. Para Melanie, você lamentou uma mulher que nunca conheceu, menos alguém que ela viu em você. Mas você não tinha motivo para machucá-la. E depois para Wardell, mas o Senhor a temia. Não por quem ela era, mas pelo que ela sabia. E pelo que ela guardava as cartas, a prova da sua ligação com Edward Godfrey. Seu tio, não é? O rosto de Wardell empalideceu. Ela descobriu o seu sobrenome listado nesses registros. Você tentou manter sua reputação editorial intacta, mas quando ela ameaçou revelar o que havia sido enterrado, você enviou o telegrama. E então, na manhã seguinte, você chegou cedo, sem ser notado, e adulterou o chá. Wardell se levantou. Você não tem provas, mas eu tenho, disse Poirot. Suas impressões digitais não estão na campainha, mas elação no interior da xícara de chá. Houve um silêncio que fez parecer que a respiração ficou presa por muito tempo. E então Wardell correu. Ele deu 3 passos antes que o policial Jenkins, parado do lado de fora, entrasse e o parasse.
Poirot suspirou e voltou para a capela. Os mortos só pedem para ser lembrados, e Lady Imogen. Ela se lembrava de tudo. Os sinos de St. Raven começaram a tocar novamente, e desta vez eles não soaram por tristeza, mas por justiça. Os sinos tocaram menos solenes, claros, incontestáveis. Félix Wardell fora detido, seus protestos abafados pelo eco da pedra e pelo silêncio severo da capela. Poirot observava tudo com as mãos postas e um leve estreitamento dos olhos. E, no entanto, se alguém observasse atentamente, poderia ter notado um leve franzir de testa. Satisfação, talvez menos, mas não resolução. De volta à reitoria, a sala de estar havia se tornado um santuário de inquietação. Geoffrey Hargreaves caminhava ao longo da lareira como um leão enjaulado, enquanto Melanie Gray permanecia sentada em silêncio perto da janela, com as mãos entrelaçadas no colo. Leonora Fitzwright, pela primeira vez, havia tirado o chapéu e o véu. Parecia envelhecida, translúcida. Poirot entrou com uma calma peculiar. — Você ainda está preocupado, disse Leonora, observando-o com algo próximo do medo. — Mas sim, senhora, respondeu ele, sentando-se em seu lugar habitual. Porque, embora a justiça possa ter soado para o Sr. Wardell, a verdade ainda toca. Uma melodia mais complexa. Geoffrey se virou, exasperado. — Oh, que o Mazerrat você o nomeou! Ele fugiu. Isso é o mais perto de uma confissão que podemos chegar. — Não, não, Poirot disse suavemente. Um homem culpado foge quando encurralado. Mas um homem desesperado para proteger mais do que a si mesmo, ele não foge pela própria vida. Menos ele foge pela de outro. Melanie franziu a testa. — Você está dizendo que ele não agiu sozinho? Poirot inclinou a cabeça. — Só digo isto. Félix Wardell envenenou o chá sim, mas o fez por medo, não por ambição. Ele deixou a declaração pairar no ar, como incenso após a missa. Então ele se inclinou para a frente. — Vamos revisitar a manhã da morte de Lady Imogen. Você deve se lembrar de que Beatrice, a criada, ouviu sua voz no escritório, falando com alguém, dizendo: eu nunca acreditei em você. Mas ninguém viu ninguém entrar ou sair. Isso sugere duas possibilidades. Ou alguém já estava escondido lá dentro, ou alguém nunca tinha realmente saído. Geoffrey Buffle. Você está insinuando fantasmas agora? Poirot deu um leve sorriso. Não, senhor. Só os fantasmas nós criamos pelas nossas escolhas. Alguém usou sua familiaridade com a casa para se mover sem ser visto. Alguém que pudesse passar sem ser questionado, cuja ausência não seria notada porque era esperada. Seu olhar se voltou para o cônego Davinton, que acabara de entrar silenciosamente atrás deles. Davinton congelou. — Você, disse Poirot, é essa pessoa. A expressão do cônego mau se alterou. — Monsieur Poirot, isso é, abaixo de... Não. A voz de Poirot soou áspera agora, com um aço raro. Você estava na capela naquela manhã, sim, mas antes disso estava no escritório. E não para rezar. Você usou sua chave. Lady Imogen confiava em você. Ela lhe permitiu acesso sem questionar. Melanie pareceu confusa. Mas por que ele iria? Poirot levantou-se lentamente e caminhou em direção à lareira, porque Félix Wardell não estava agindo por si mesmo. Ele estava seguindo instruções, incentivado, pressionado, talvez até chantageado, por um homem que podia falar de pecado na absolvição, mas temia mais a própria vergonha. Davinton não disse nada. Seus dedos ficaram brancos em volta do encosto de uma cadeira. Edward Godfrey, disse Poirot cuidadosamente. Não era apenas um fantasma no passado de Lady Imogen. Ele era o segredo dela. E o seu? Leonor engasgou. Seu irmão, disse Poirot. Desonrado, escondido, enviado para o exterior. Você, como a estrela em ascensão da igreja,
Não poderia ser maculado. Mas Imogen guardou as provas menos as cartas, os fundos transferidos, as promessas feitas para encobrir tudo. Você temia que elas revelassem na morte sei não em vida. E eu implorei para que ela os destruísse, disse Davington finalmente, com a voz quebradiça. Mas ela recusou, respondeu Poirot. Ela não estava mais disposta a proteger reputações à custa da verdade. E então você foi até Wardell, um sobrinho de Edward de Godfrey. Você contou a ele sobre o risco, sobre os danos ao futuro de vocês dois. Ele entrou em pânico. Você forneceu os meios menos cicuta branca do jardim do boticário perto da capela. Geoffrey. Foi isso que você quis dizer com um fantasma nem sempre encarnado. Exatamente, disse Poirot. O fantasma de Edward de Godfrey se movia através do sobrinho, através do irmão, através do medo, através do silêncio, através do veneno Melanie Suchuru e a carta que ela deixou para você. Aquela que dizia os sinos tocarão novamente. Portou. Se virou, não era uma metáfora. Era uma mensagem. Imogen sabia que talvez não sobrevivesse àquela noite. Ela me enviou a carta dias antes, pedindo-me que garantisse que o estudo permanecesse lacrado, que ninguém removeria as evidências antes que eu pudesse vê-las. Ele retornou à mesa e pegou um segundo envelope, fechado. Ela deixou isto também, disse ele, endereçado à diocese. Uma confissão assinada, com toda a documentação anexada. Os olhos de Leonora se encheram de lágrimas. Ela queria limpar a consciência. Ela queria dizer, disse Poirot, silenciar o passado confrontando-o. Davington desabou na cadeira mais próxima, como se finalmente tivesse se libertado de algo pesado e carregado por muito tempo. Eu disse a mim mesmo que estava protegendo a igreja, murmurou. Sua reputação, seu futuro. Poirot balançou a cabeça. Mas você estava se protegendo. Lady Imogen era muitas coisas, mas nunca perdeu o senso de justiça. Ela acreditava, talvez tarde demais, que silêncio não é santidade. Lá fora, uma brisa agitava a eira ao longo das paredes de pedra. A névoa começava a se dissipar. Poirot virou-se para a janela. Felix Wardell será indiciado, mas escreverei para a polícia e explicarei toda a verdade. A coroa pode oferecer clemência, caso ele concorde em testemunhar para Davington. Ele disse calmamente. A igreja não será gentil, mas talvez mais misericordiosa do que os tribunais. O cônego Davington assentiu. Vazio. Eu mereço o que vier. E, no entanto, disse Poirot gentilmente, até o maior pecado pode encontrar a absolvição se deixa-se de pecar mais. Ele reuniu suas anotações, ajustou os punhos e se virou para o quarto. Este caso, disse ele, nunca foi verdadeiramente sobre a morte. Foi sobre o silêncio, sobre a culpa escondida sob camadas de oração e música, de hospitalidade e erudição. Mas no final, os sinos tocaram, e ao fazê-lo, não invocaram o julgamento, mas a verdade. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Poirot saiu da sala sem olhar para trás. No corredor, Beatriz esperava, agarrando o avental, com os olhos arregalados. A casa. Algum dia será a mesma? Poirot fez uma pausa e sorriu levemente. Não, senhorita. Casas como esta menos repletas de memória e música não esquecem, mas talvez, agora, finalmente perdoem. E com isso, ele pegou seu chapéu, sua bengala e se despediu de Saint-Erraven. Os sinos não tocaram mais. Eles não precisavam. O trem de volta a Londres cortava a paisagem rural em um ritmo suave e mecânico. Poirot estava sentado em um compartimento privativo, com um fino caderno de couro apoiado no joelho, suas páginas repletas de anotações precisas e frases sublinhadas. À sua frente, a paisagem se desvanecia menos sebes e torres de igreja, ovelhas pastando ocasionalmente,
mas a atenção de Poirot permanecia interior, no quebra-cabeça que ainda girava silenciosamente em sua mente. Apesar de toda a elegância com que o caso chegou à sua conclusão, algo ainda permanecia incerto. Ele não acreditava em pontas soltas. A vida talvez as permitisse. Mas Poirot, não. Uma batida na porta do compartimento interrompeu seu devaneio. O porteiro, alto e respeitoso, estendeu uma bandeja de prata com um único envelope sobre ela. Entregue na estação, senhor, para o senhor. O atendente disse que chegou a menos de 20 minutos. Parou, aceitou com um aceno de cabeça e dispensou o homem. O envelope era simples, mas a caligrafia menos inclinada. Culta menos, era inconfundível. M. Poirot, a seu critério. Dentro havia uma única folha. Ela não deveria morrer. O chá só servia para deixá-la doente, para lhe dar tempo de vasculhar o escritório enquanto se recuperava. Mas a dosagem estava errada. Talvez eu estivesse ansioso demais, desajeitado demais. Davinton nunca soube que eu pretendia agir tão rápido. Ele apenas me avisou. Parti daí. Ele não deveria suportar todo o peso disso. Nós dois temíamos o que ela pretendia revelar, não apenas sobre Edward Godfrey, mas sobre outros. Havia nomes. Eu os queimei antes de você chegar, mas ela tinha um exemplar sobrando, não tinha? Espero que esteja em suas mãos agora. Faça o que quiser com isso. Já falei com meu advogado. FWWW Poirot dobrou a carta lentamente, com uma expressão indecifrável. Bateu levemente o dedo no queixo e guardou o bilhete no bolso com o mesmo cuidado que se tem com itens raros e perigosos. Então, Wardell agiu sozinho na execução, se não na intenção. E a lista menos a lista. Ele sabia que algo faltava no estudo. Os registros contábeis indicavam isso. Um fragmento aqui. Um nome redigido ali. Lady Imogen falara em metáfora até mesmo em suas anotações. Os nomes que mais soaram agora se calam. Mas silêncio não é absolvição. Ele não encontrou nenhuma lista completa entre os pertences dela, o que significava. Poirot pegou sua maleta de viagem, abriu a bolsa interna e retirou o bilhete original, que Imogen começara a escrever para ele menos aquele que havia ficado inacabado em seu escritório. Ele já o havia lido várias vezes, mas agora com a confissão de Wardell fresca em sua mente. Uma nova interpretação se apresentou. Há coisas que não podem ser enterradas pelo tempo. Não importa quantas orações sejam feitas. Ele sabe, ele sempre soube, os sinos de São Corvo soarão novamente. Se isso acontecer, será pelos pecados não ditos. Ali, na margem, vagamente visível, sob a luz oblíqua. Havia uma mancha. Tinta, não grafite. Uma palavra escrita a lápis. Apagada às pressas, Poirot pegou um pequeno pedaço de papel vegetal e sombreou delicadamente sobre a reentrância. Um único nome apareceu ao Dr. Grevas. Ele franziu a testa. Aquele nome não havia surgido em nenhuma entrevista. Nem de um convidado, nem de um parente, nem de um membro do clero. Ele estendeu a mão novamente para pegar a carta que fazia referência a Edward Godfrey na parte inferior, na linha de testemunhas. Testemunhado por Dr. Greaves, secretário do bispo de Loxminster. Poirot recostou-se e soltou um suspiro. O secretário do bispo, o homem que saberia das transferências de fundos, do escândalo enterrado, do encobrimento, e talvez o único homem vivo. Além de Lady Imogen, que tinha visto os nomes originais na lista diocesana, ele não esteve em St. Raven. Ele não foi mencionado. O que significava que ele tinha sido omitido. Poirot abriu seu caderno e anotou Grevas, ponta solta. Por que ele não foi chamado? Pago, ameaçado ou silenciado? Ele verificou a data na carta legal, 1934. E agora, em 1940, Lady Imogen reacendeu as brasas.
Teria ela contatado Greaves novamente? Ele bateu na borda do caderno, pensativo. Wardell alegou ter queimado os nomes. Davington alegou apenas ter implorado por silêncio. Mas nenhum dos dois admitiu saber sobre Greaves. O quê? Pensou Poirot. Provavelmente significava que um deles tinha esquecido L, um descuido que Imogen jamais teria cometido. Ele recuperou sua cópia do registro diocesano de sua maleta e consultou os registros do clero. Lá, Grevas. Arthur, nascido em 1883, nomeado secretário do bispo Loxminster em 1920, aposentou-se em 1936 e, abaixo, falecido em 1939, menos causas naturais. Poirot franziu a testa. Conveniente. Conveniente. Demais. Ele examinou a nota novamente. Faça o que quiser com isso. Já falei com meu advogado? Mas por que Wardell tinha escrito agora? Por que não antes de sua prisão? Porque ele temia alguma coisa, ou alguém. O advogado. Poirot enfiou a mão no bolso lateral da mala e tirou uma pequena pasta preta que pedira. Ao inspetor Hawthorne que lhe enviasse antes de deixar Loxminster. Dentro havia verificações de antecedentes, investigações de rotina sobre as conexões financeiras e pessoais de todos os convidados e clérigos próximos. Bem no fundo, sob um título marcado a associações recentes, foi a resposta Felix Wardell, cliente registrado da Blackstone e Fairley, escritório de advocacia, Londres. Sócio, Sr. Adrian Greaves. Poirot congelou. Adrian Grevas, não. Arthur, não falecido. O filho, o herdeiro dos segredos. Ele herdara não apenas a advocacia, mas também, menos talvez sem saber a princípio, o peso do silêncio do pai, Lady Imogen. O contatara. Tentara incluí-lo em seu acerto de contas final? Ou ela teria ameaçado fazer isso? Poirot fechou a pasta com um estalo silencioso e deliberado. A teia era mais larga do que ele imaginava. Os pecados do passado, os nomes enterrados, os crimes sussurrados, não eram apenas o fardo de Imogen. Eles haviam passado para outra geração. Um Greaves mais jovem, um Wardell desesperado, um cônego trêmulo. Cada um tentara silenciar os sinos, mas os sinos tocaram. Eles tocariam novamente, não em St. Ravens, não no jardim da reitoria, mas em tribunais, em cartas, em escândalos sussurrados que estavam apenas começando a ressurgir. Poirot olhou mais uma vez, pela janela. A neblina havia se dissipado completamente. Os campos brilhavam dourados sob o sol poente. Meu Deus, ele murmurou, o passado nunca morre. Ele simplesmente espera por alguém corajoso, ou tolo, o suficiente para perturbá-lo. Ela adjustou os punhos, dobrou a última carta e a colocou no bolso do peito. Ele escreveria para Scotland Yard. E então, talvez, ele faria uma visita discreta ao Sr. Adrian Greaves, pois os sinos não estavam terminados. Ainda não. Os escritórios da Blackstone e Fairley ocupavam uma suíte discreta no terceiro andar de um edifício eduardiano próximo ao Lincoln's Inn Fields. Era o tipo de lugar projetado para projetar uma autoridade serena. Placas de latão polido, portas de vidro fosco e uma atmosfera carregada de confidências silenciosas. Hercule Poirot subiu a escada estreita em vez de pegar o elevador. Algumas verdades, ele sabia, eram melhor abordadas lentamente. Na recepção estava sentada uma jovem com cabelos escuros e lisos, e uma expressão que conseguia ser ao mesmo tempo atenta e impenetrável. Acredito que o Sr. Adrian Greaves está me esperando, disse Poirot suavemente. A mulher verificou um livro-razão, assentiu e o conduziu por um corredor revestido de madeira até um escritório particular no fundo. A porta já estava entreaberta. Adrian Greaves levantou-se de trás. Da mesa, quando Poirot entrou, era um homem de uns 40 anos.
elegantemente vestido com um terno cinza escuro, cabelos ralos, mas cuidadosamente repartidos, e óculos que lhe davam a aparência de um acadêmico e não de um advogado. Estendeu a mão, que Poirot apertou. Do livre, Monsieur Poirot. Uma honra, de verdade. Li sobre o seu envolvimento na St. Ravens. Então você está ciente das complicações, disse Poirot, acomodando-se na poltrona em frente. Greaves deu um sorriso fraco. Estou ciente de que o Sr. Felix Wardell foi acusado de assassinato, que o cônego Davington está sendo investigado pelo Conselho Eclesiástico e que a Diocese recebeu um pacote de documentos que implicam certas autoridades em um escândalo financeiro que remonta a mais de 20 anos. Poirot assentiu. Seu pai, Arthur Greaves, foi testemunha desses eventos. A assinatura dele aparece em vários documentos importantes. Greaves cruzou as mãos. Sim, ele serviu sob o bispo Loxminster por mais de uma década. Quando ele morreu no ano passado, herdei sua prática menos e com ela seus arquivos. Exatamente isso. O olhar de Poirot se aguçou. O senhor também herdou os segredos dele, monsieur. Acredito que Lady Imogen Wensmith-Sue contatou recentemente. Greaves hesitou. A pausa foi longa o suficiente para Poirot perceber. Ela fez isso, disse ele finalmente, há 3 semanas. Ela solicitou uma reunião que tivemos aqui neste escritório. O que foi discutido? Greaves tirou os óculos e os limpou. Um gesto nervoso e habitual. Ela havia descoberto um conjunto de cartas menos correspondências entre o bispo e vários clérigos, incluindo meu pai. Ela acreditava que se referiam a fundos desviados sob a autoridade eclesiástica para, digamos, empreendimentos pessoais, como o avanço de um certo Edward Godfrey, disse Poirot. Greaves piscou. Sim, ela disse que queria revelar tudo, que a igreja havia protegido homens, que deveriam ter sido censurados. Ela queria aconselhamento jurídico sobre as consequências da publicação de suas descobertas. E você a aconselhou? Eu disse a ela que ela provavelmente causaria escândalo à igreja, mas também, inevitavelmente, menos a si mesma. O nome dela apareceu em várias das autorizações financeiras. Poirot inclinou-se. Poirot, à frente. Greaves recolocou os óculos, evitando o olhar de Poirot. Então ela me agradeceu e foi embora, sem pressionar mais, sem exigir acesso aos originais. Eu disse a ela que as cartas tinham sido destruídas, que meu pai as havia queimado antes de morrer. Poirot inclinou a cabeça. E ele tinha. Greaves fez uma pausa. Não, ele os catalogou e selou. Eu os queimei depois do meu encontro com ela. Por quê? Porque eu temia o que poderia acontecer se eles ressurgissem, as reputações que seriam arruinadas, a integridade do meu pai, a diocese, a própria empresa. Poirot recostiu-se, com uma expressão indecifrável. E mesmo assim você não avisou Felix Wardell. Eu nem sabia que o Wardell existia, até que sua investigação trouxe à tona o nome dele. Eu não tinha interesse em prejudicar ninguém. Eu só queria acabar com a ameaça discretamente, murmurou Poirot. Mas, veja bem, monsieur, não há silêncio em um assassinato. Há apenas o som ensurdecedor da culpa. Greaves parecia genuinamente perturbado agora. Eu não a matei. Nunca tive a intenção de machucá-la, talvez disse Poirot, mas ao apagar o registro, você fez algo igualmente grave. Você a roubou da única arma que lhe restava. A verdade. Eles ficaram em silêncio por um momento. Poirot levantou-se. Tem mais uma coisa. Ele enfiou a mão no casaco e retirou o bilhete meio apagado da mesa de Lady Imogen. Este bilhete foi endereçado a mim, nunca enviado. Nele, ela fala de uma testemunha final. Ela se referia ao seu pai, mas mencionou o seu nome na margem.
Acredito que ela pretendia deixar uma cópia da lista com você, talvez para ser aberta somente após a sua morte. Greaves não disse nada. Poirot assentiu. Você destruiu o... Sim, sussurrou Greaves. Poirot o observou por um instante e então disse: O senhor não é o assassino, Monsieur Greaves. Mas não era inocente, que era ilo. E numa corrente de silêncio. Mesmo um único elo pode prender a verdade irremediavelmente. Greaves desabou, a tensão abandonando seu corpo de repente. Poirot virou-se para sair. Parou na porta. Uma última pergunta. Monsieur, Lady Imogen disse. Por que mudou de ideia? Por que ela escolheu, depois de todos esses anos, falar? Greaves olhou para cima, algo brilhando por trás de seus olhos cansados. Ela disse que os sinos tinham parado de tocar para ela, disse ele. Mas agora estavam tocando para outra pessoa, alguém mais jovem, alguém que ainda tinha tempo para ouvir. Poirot ficou parado por um longo momento. Então, com um silencioso "obrigado", ele partiu. Naquela noite, em seu apartamento em Whitehaven Mansions, Poirot preparou seu relatório final para as autoridades. O fogo crepitava na lareira e o aroma de polidor de limão pairava no ar. Sobre sua mesa estavam os itens recuperados de St. Raven, o sino de prata, o pedaço de partitura, as bordas queimadas da lista encontrada na lareira do escritório. Ele fez uma pausa com a caneta acima da página final. Existe um tipo de assassinato que não deixa marcas. O assassinato da verdade. Ele começa não com veneno, mas com silêncio, com concessões, com homens que acreditam que algumas reputações valem mais que outras. Lady Imogen Van Smith morreu com o conhecimento queimando. Mas isso não a salvou, mas iluminou o caminho para outros. Ele assinou a página, dobrou-a e colocou-a junto com o restante do arquivo. O caso foi encerrado, mas os sinos de St. Raven ainda tocavam em sua mente, e Poirot, sempre atento ao som deles, sabia que em algum lugar, em outra paróquia, outro nome estava sendo sussurrado, outro segredo começando a se manifestar. E um dia, talvez, os sinos tocariam novamente. As ruas de Londres fervilhavam com um burburinho cotidiano da vida menos vendedores, anunciando suas mercadorias, passos ecoando nos paralelepípedos, o barulho ocasional de um automóvel passando. Mas na mente de Hercule Poirot, um ritmo mais tranquilo persistia. Não o som da cidade, mas o eco dos sinos da capela de St. Raven, dobrando com fria precisão através da névoa e da memória. Já haviam-se passado 3 dias desde sua última conversa com Adrian Greaves. E ainda assim Poirot se viu retornando menos mental e compulsivamente menos a um canto teimoso do mistério. Não era a culpa de Felix Wardell, nem a cumplicidade do cônego Davington, nem mesmo o silêncio defensivo de Adrian Greaves que o atormentavam ira própria. Lady Imogen. Seus últimos dias foram repletos de escolhas deliberadas e elegantes. A carta para Poirot, a restrição imposta ao escritório, a lista oculta. Ela havia montado um cenário que pretendia que Poirot explorasse precisamente no momento certo. E, no entanto, algo não saiu como planejado naquela manhã. M. Particular. Poirot estava sentado em um canto da sala de registros eclesiásticos da Biblioteca Britânica, examinando atentamente os arquivos que a Diocese de Loxminster havia fornecido com relutância. Poeira grudava nas páginas, mas Poirot, ao contrário da maioria dos homens de intelecto, não se importava com a poeira. A poeira revelava o que não havia sido tocado. Seus dedos percorreram uma série de entradas manuscritas em um livro-razão. De 1921 subsídios para o fundo discricionário do bispo, transferências entre paróquias, doações recebidas e alocadas. Então ele encontrou desembolso 175 libras
menos 6 de março de 1921. Fundo de Instrução Musical, privado, e vê-se Poirot congelou. S.I.V. Imogen Van Smith. Ela havia criado um fundo em seu próprio nome, separado do caso Edward Godfrey, separado do escândalo, mas associado, ainda assim, ao sigilo. Um fundo não ligado à arquitetura de igrejas ou vitrais, mas à música. E não foi a única entrada. Maio de 1921. 75 libras menos para MG. Fundo de aprendizagem. Mente de Poirot girava. Melanie Gray? Não. Impossível. Ela nem tinha nascido em 1921. Ele olhou novamente. Não era Melanie, mas outra pessoa. Ele retornou à lista de convidados da reitoria. Vinda de St. Raven. Todos pareciam ter se conectado com Lady Imogen por associação recente. Alguns até afirmando que eram estranhos uns aos outros, mas e se um deles não tivesse contado toda a verdade? Ele saiu da sala de registros às pressas, com o chapéu bem ajeitado na cabeça, e chamou um táxi. Estação Charing Cross, disse ele ao motorista. E com certa eficiência, por favor. No final da tarde, Poirot estava novamente a caminho de Loxminster. Não para a reitoria desta vez, mas para o arquivo paroquial da vila, localizado ao lado. Da modesta capela de pedra perto dos limites da cidade, aguardando os registros, uma mulher de cabelos grisalhos chamada Senhora Pilcher. Lembrava-se bem de Lady Imogen. Sim, disse ela, remexendo nas caixas com uma destreza surpreendente. Vinha com frequência para consultar os registros de batismo. Um pouco incomum, isso. A maioria das pessoas só pergunta sobre a família, mas ela sempre olhava os arquivos dos músicos, corais, aprendizes, esse tipo. Ela alguma vez perguntou sobre alguém chamado Greaves, perguntou Poirot. A senhora Pilcher franziu a testa. Não que eu me lembre. Mas uma vez ela pediu o arquivo de uma garota chamada Marjorie Greeley. Disse que ela poderia ter se mudado para Londres na década de 1920. Poirot pisco. Greeley. Senhora Pilcher encontrou o arquivo. Uma pasta fina com 2 documentos. Amarelados. Nascimento. Batismo. Bolsa de aprendizagem. Instrução musical, patrocinada por Ivan Smith. O endereço listado era de 1924, em Camden. Ele copiou com cuidado. O nome não lhe pareceu familiar. E então ele fez uma pausa. O nome da filha de Marjorie Greeley estava escrito nas margens do formulário, quase ilegível. Melanie. Sua boca formou uma pequena linha. De volta a Whitehaven Mansions naquela noite. Parou sentou-se calmamente com uma xícara de chocolate quente, lendo e relendo o perfil de Melanie Gray, violinista americano. Criado em Boston, talento nato, órfão aos 16 anos. Nenhuma menção a Marjorie, nenhuma menção a Greeley. E ainda assim, ela disse que Lady Imogen a observava enquanto ela tocava, como se estivesse tentando ver outra pessoa por trás do meu rosto. Não porque ela a lembrasse de alguém, mas porque ela era alguém. Ele pegou o envelope contendo a correspondência parcial de Lady Imogen e desdobrou o pedaço de papel com sua mensagem final inacabada. Desta vez, ele não leu as palavras. Ele olhou para a mancha abaixo deles. Uma impressão digital, pequena. Provavelmente fêmea na Udá, Imejangu. O dela estava enluvado quando ela morreu. E isto, fraco, mas distinto. Saiu quando a carta foi aberta? Poirot recostou-se na cadeira e fechou os olhos. Melanie Gray sabia mais do que admitia. Ela sabia que Lady Imogen era sua benfeitora, possivelmente sua avó ou guardiã, ou algo ainda mais complexo. E isso significava que Melanie também tinha um motivo. Não matar, para proteger ou manipular. Teria sido ela quem recuperou a lista do estudo
enquanto os outros entravam em pânico, ela o destruiu para se proteger ou proteger outra pessoa. Ele se lembrou do tom dela quando ela perguntou sobre os sinos. A casa algum dia será a mesma? Não era medo, era tristeza. Não, ele tinha certeza agora. Ela não havia matado Imogen, mas ela tinha conhecido o que aconteceria. Ou suspeitava, talvez até tivesse tentado impedi-lo. Mas a culpa em silêncio pode parecer muito com a culpa em ação. Ele se levantou e abriu a gaveta da mesa. Lá dentro estava o último objeto retirado de St. Raven, menos um envelope etiquetado para a certa Grey, deixado fechado. Ele hesitou. Então lentamente deslizou a carta para fora. Dizia Minha Quareda. Melanie, nunca tive coragem de escrever até agora. Não quando deveria. Quando sua mãe te deixou para trás, ou quando ouvi seu nome novamente em Bath. Mas você veio até mim, na música, nos seus olhos, em cada eco da capela. Você não me conhece, não de verdade menos, mas eu te observei, à distância. Espero que um dia você entenda por que fiquei em silêncio. E por que não pude mais continuar? Você não é definido por onde você vem, mas pelo que você escolhe levar adiante. Deixe que a música seja a sua lembrança de mim, não o silêncio seu. Com o mais profundo afeto, Imogen Poirot fechou a carta delicadamente. Então foi isso. Lady Imogen os uniu a todos, não apenas por justiça, mas por reconciliação, por um desfecho. Poro milagado, mas a verdade tinha seu preço. E embora Melanie nunca fosse julgada, ela carregaria o fardo de saber o quão perto chegou de perder tudo 2 vezes. Poirot permaneceu sentado, imóvel, com a carta na mão. Os sinos de St. Raven estavam silenciosos agora, mas em algum lugar, numa sala de concertos ou numa capela, um violino tocava, e através dela, talvez, Imogen finalmente seria ouvida. Era uma manhã fresca de março quando Hercule Poirot retornou pela última vez à igreja de St. Raven. O céu estava azul claro, como se o inverno tivesse se dissipado silenciosamente na noite, deixando a capela banhada por uma luz suave e indulgente. Os sinos permaneciam em silêncio menos, mas seu último toque ainda ecoava na memória daqueles que os ouviram. Poirot entrou no jardim onde Lady Imogen Ben-Smith morrera. O teixo ainda guardava o banco de pedra desgastado pelo tempo e os praimeros. Açafrões começavam a despontar através do solo congelado. Ele ficou sozinho, chapu na mão, por vários minutos reflexivo and graven, atrás dele. A porta da reitoria se abriu. Melanie Gray pisou no caminho de lajes, com o estojo do violino, junto ao corpo. A princípio, ela não disse nada. Eu sabia que você viria, ela disse finalmente, com a voz baixa. Poirot se virou, com uma expressão indecifrável. Mademoiselle, achei melhor me despedir não apenas de um lugar, mas de uma intenção. Ela deu um sorriso fraco. Você descobriu. Descobri a verdade, corrigiu ele gentilmente. Isso não é exatamente a mesma coisa que culpa. Melanie assentiu. Eu nunca quis enganá-la, ou a você. Eu só não sabia o quanto ela sabia. Eu nem sabia ao certo quem ela era, não até ela me convidar para vir aqui. Ai, era demais para perguntar. Tarde demais para não saber. Ela amava você, disse Poirot simplesmente. Melanie olhou para baixo. Acho que sim, do jeito dela. Mas ela também me usou. Usou este lugar. Usou todos nós. Ela buscava justiça, disse Poirot, e reconciliação. Mas nem sempre sabia como separá-los. Melanie ajoelhou-se ao lado do relógio de sol e encostou o estojo do violino na pedra. Seus dedos demoraram-se nas travas. Guardei a música, disse ela suavemente. A peça que ela encomendou está inacabada, mas acho que vou tocá-la um dia numa capela. Talvez não aqui. Em algum lugar com luz.
Poirot inclinou a cabeça. Ela gostaria disso. Eles ficaram em silêncio por um tempo, quebrado apenas pelo canto de um pássaro vindo do topo das árvores próximas. Então Melanie se virou. Para ele, o que acontece com todos eles agora? Wardell, Davington Greaves. Poirot deu de ombros levemente. Wardell provavelmente será condenado por homicídio culposo, não assassinato. Sua confissão, embora incompleta, tem peso. Davington já renunciou. Um bispo sem fé, na verdade, não pode liderar. Quanto ao Sr. Greaves, ele continua em liberdade, por enquanto, mas o silêncio tem sua própria sentença. O olhar de Melanie estava distante. E eu? Você? Poirot deu um passo à frente e o rua gentilmente. Você viverá, carregará um fardo, sim, mas não vergonha. Você não a envenenou. Você não destruiu a lista e não mentiu para se salvar. Apenas para proteger algo que nunca precisou ser protegido. Ela, sem conseguir falar. Poirot enfiou a mão no casaco e entregou-lhe a carta menos a mensagem final de Imogen, a original, agora lacrada em um envelope novo. Ela queria que você o recebesse diretamente, disse ele, não através do fogo, não através de subterfúgios. Você é o legado dela. Melanie pegou-o cuidadosamente, como se fosse uma relíquia. Não sei o que fazer com isso, ela admitiu. Você vai, disse ele. Quando chegar a hora, ele fez uma pequena reverência formal e se virou para sair. Ao passar pela capela mais uma vez, Poirot parou na nave, com o olhar voltado para o altar vazio. Tirou o chapéu e curvou a cabeça. Não em oração, mas em respeito. Lady Imogen fora muitas coisas. Matriarca, manipuladora, confessora, protetora. Mas, acima de tudo, fora humana. E, em sua hora final, ousara tocar o sino não por si mesma, mas por aqueles que ainda viviam. Lá fora, Poirot se juntou ao policial Jenkins perto do portão. Ela era uma mulher complicada, não era? Disse Jenkins, coçando a cabeça. Poirot sorriu levemente. Mas sim, a alma humana raramente é simples. E, no entanto, as pequenas células cinzentas, elas não exigem perfeição. Apenas clareza. Jenkins pareceu confuso. Então, acabou. Poirot olhou para a reitoria, onde a eira se agarrava às pedras e as janelas brilhavam à luz da manhã. Sim, disse ele. Acabou. E então, enquanto ele se afastava, o vento soprava fracamente nas árvores. E de algum lugar nas profundezas da torre da capela, um único sino deu um toque suave e acidental. Poirot fez uma pausa. Ele olhou para cima. Sorriu e sussurrou. Adeus, madame. A música continua. E com isso, ele partiu de Saint-Raven pela última vez, deixando para trás um silêncio que não era tristeza, mas paz.